No chamado posto avançado, um grupo de pessoas se reunia em fileiras enquanto um homem de uniforme branco e bigode falava em voz alta, comunicando-se com todos. Ouçam todos vocês! Em poucos dias, a princesa Wei Wei chegará ao nosso posto avançado número 1136 para assumir o cargo de chefe da estação. De acordo com a lei imperial, todos os 14.000 de nós na estação se tornarão cidadãos sob o comando da princesa Wei Wei. Tornar-se cidadão direto sob o comando de um membro da família real é uma oportunidade rara, mesmo em toda a Federação Galáctica. De repente, um dos presentes ergueu sua mão e chamou o oficial em voz alta. Ele então se virou intrigado e perguntou quem havia interrompido. Parado à sua frente, um garoto baixinho respondeu: Eu sou Wang Xiaofeng, engenheiro mecânico sênior do Departamento de Engenharia de Artilharia. O oficial o olhou ainda intrigado e perguntou: como um anão foi parar no posto avançado? Xiaofeng respondeu: Relatando, senhor, tenho 1,80 m de altura, e na Terra isso não é considerado baixo. O oficial se inclinou até ele, com uma expressão de reprovação e falou: Um terráqueo? Hahaha, o que você tem a relatar? Xiaofeng se inclinou para trás, como se tentasse se afastar do homem, e respondeu: Senhor, as reservas de munição no posto avançado estão criticamente baixas, e para garantir a segurança durante a nomeação da princesa Wei Wei. O oficial deu um grito irritado, ordenando que ele calasse a boca, e perguntou: Quando os assuntos do Departamento de Suprimentos se tornaram um negócio de um anão do Departamento de Engenharia de Artilharia? Xiaofeng começou a responder, mas o oficial o interrompeu, dizendo: A partir de amanhã você será transferido para o time de manutenção básica. Não quero te ver de novo. Reunião adiada. O departamento de RH está realmente ficando mais fraco, hein? Ele se virou e caminhou, deixando o garoto para trás, confuso. O oficial seguiu seu caminho pelos corredores, até que uma assistente ruiva o alcançou, dizendo que havia um novo relatório das linhas de frente. O oficial ordenou que ela falasse, e enquanto caminhava ao seu lado, a moça respondeu: Outro posto avançado, a 12 anos-luz de distância, foi atacado pela raça Xinglong. Oficial, não devemos fazer alguns preparativos? O oficial parou e se virou para ela dizendo: A raça Xinglong? Não é essa a espécie que vai pelo universo caçando formas de vida avançadas? Não precisa se preocupar. Dentro de 12 anos-luz, há não menos que 8 postos avançados. Então ainda não é nossa vez de ficar preocupados. A tarefa primária agora é garantir que a cerimônia da princesa corra perfeitamente. A assistente respondeu que havia entendido, e ele acrescentou: Além disso, cele esta informação para que não chegue aos ouvidos da princesa e cause problemas desnecessários. A assistente confirmou que havia entendido novamente e eles seguiram. Enquanto isso, no time de manutenção básica, Xiaofeng caía no chão com tudo após ser empurrado. Um rapaz de uniforme azul estava parado à sua frente, dizendo: me desculpe por isso, você é muito pequeno, não percebi você aí. O time de manutenção é cheio de novatos acima dos 2,5 metros de altura. Tome cuidado para não ser esmagado, baixinho. Várias outras pessoas estavam cercando-o, enquanto o olhavam com desprezo e comentavam entre si: Esse foi o terráqueo que, segundo os rumores, falou bobagens na frente do chefe da estação. Estar no mesmo time que um anão assim é nojento. Volte para a terra. O garoto se levantou e saiu de lá com a sensação de ser menor do que realmente era. Tudo piorou quando nosso protagonista entrou em seu dormitório e viu que ele havia sido barbarizado por alguém. Todas as suas coisas estavam espalhadas pelo chão, a cama bagunçada, uma completa zona. Ele se sentou na cama, segurando uma pequena fotografia de seu pai e sua mãe, e desejou retornar à terra. No entanto, naquele mesmo momento, a memória da última vez que os viu retornou. Seu pai o perseguia com uma faca, gritando: Seu pirralho! Não pense que, só porque você está aí, ninguém pode controlá-lo. Se você não conseguir concluir estas tarefas, não se incomode em voltar para me ver. Sua mãe tentava impedir, lembrando que aquele era seu filho, mas foi inútil. Agora, sentado em sua cama em meio à bagunça, Xiaofeng olhava o caderninho com a lista de tarefas passada pelo seu pai, a qual incluía casar com uma mulher, ter 10 filhos, fazer 100 amigos, comprar uma casa grande com um quintal de no mínimo 1.000 metros quadrados. No final da lista, seu pai escrevia a frase: Se você não conseguir fazer nenhum desses, então considere que eu não tenho filho. Ao ler aquilo, nosso pequeno protagonista pensou consigo mesmo: Parece que não há como voltar para a Terra agora.
Posteriormente, no estacionamento do posto avançado, todos celebravam intensamente, jogando seus punhos no ar e gritando alegremente: Viva! Sua Alteza a Princesa! Seja bem-vinda, Sua Alteza! Uma garota de longos cabelos azuis e roupas lilás descia de sua nave acompanhada. Era a princesa do Império Galáctico, Wei Wei. A princesa atravessou o tapete vermelho estendido à sua frente, enquanto as pessoas se aproximavam o máximo possível das correntes divisórias, gritando palavras de apoio e dando as boas-vindas, mostrando o máximo de amor que podiam. A princesa acenou para todos com um sorriso, agradecendo a recepção e apoio. Ao seu lado, o cavaleiro real do Império, Li Ke, a acompanhava, vestindo uma capa verde com longos cabelos loiros. Enquanto a observavam, as pessoas comentavam sobre o que tinham ouvido sobre ela e celebravam sua presença, declarando seu apoio. Wei Wei, por sua vez, caminhava em silêncio, pensando: Eu sou Wei Wei, a 133ª princesa do Império Galáctico. Finalmente, a partir de hoje, tenho meu próprio território e assuntos. Como uma ilegítima pequena princesa, hoje me tornei uma das poucas da realeza com poderes reais. Embora seja um pouco remoto, felizmente, o distrito tem ricos recursos minerais, o que significa muitos lucros. Humildes plebeus, trabalhem duro para garantir o trono para esta princesa. Assim que eles viraram a esquina de um dos corredores e chegaram a um local mais silencioso, Li Ke falou: Sua Alteza, este lugar não é como a capital imperial. Por favor, tenha cuidado com suas palavras e ações. Impaciente, a princesa respondeu: Eu sei. Você não precisa me lembrar o tempo todo. De repente, Wei Wei tropeçou e caiu de cara no chão. O cavaleiro se ajoelhou ao seu lado e perguntou se Sua Alteza estava bem. Ela questionou se ninguém havia visto e se ajoelhou tremendo, reclamando que estava sentindo muita dor, até se virar e avistar o motivo de sua queda. Uma bolsa marrom havia sido deixada no meio do caminho. Ela perguntou quem havia sido o idiota que deixara aquele pedaço de lixo no corredor. Li Ke olhou em volta e disse: Se eu não estiver enganado, deve ter sido aquele cara. E apontou na direção de nosso protagonista, que estava com o bumbum para o alto, com o cofre aparecendo como todo bom mecânico em seu momento de trabalho. A princesa se encolheu com uma expressão enojada e perguntou: Este posto avançado não deveria estar cheio de elites? Ele também é membro do posto avançado? Li Ke olhou mais atentamente para ele e respondeu: A julgar pela sua estatura, ele deve ser um primitivo terrestre. Wei Wei se aproximou de nosso protagonista com os braços cruzados e perguntou: Ei, baixinho, qual é o seu nome? Xiaofeng se virou imediatamente e respondeu: Princesa, eu sou Wang Xiaofeng. Você precisa de algo de mim? Wei Wei ficou surpresa e corou, percebendo que, apenas de baixinho, ele era realmente bonito. Ela apontou para a bolsa jogada no meio do corredor e perguntou se era dele. Xiaofeng respondeu que sim, e a princesa declarou: Você me fez tropeçar agora há pouco. Como você vai me compensar? Xiaofeng se encolheu assustado e respondeu: Hein? Desculpe, princesa, não era minha intenção. Wei Wei se inclinou com um sorriso malicioso e declarou: Claro, se você estiver disposto a mostrar um pouco de sinceridade, não é que eu não possa considerar te perdoar. Xiaofeng respondeu: Sinceridade? Eu entendo. Sua Alteza, por favor, espere um momento. Ele se virou de costas com um sorriso, e a princesa aguardou pensando: Sim, usar meu status para pedir benefícios, esse truque nunca falha. Até que nosso protagonista se virou de volta para ela com um pequeno cartão na mão e declarou: Por favor, aceite isso. A princesa pegou o cartão e perguntou o que era. Com uma expressão tímida, nosso protagonista respondeu: Um voucher para a segunda cafeteria pode ser trocado por um luxuoso buffet de frutos do mar. Eu guardei por muito tempo e não tive coragem de usar. A princesa ficou irritada, ofendida, pode-se dizer, e se inclinou na direção dele com as mãos na cintura, dizendo: Você está brincando comigo? Ou não fui clara o suficiente? Qualquer um que possa vir para o posto avançado deve pelo menos ser de uma família nobre de algum planeta. Você deve ter pelo menos algumas centenas de 1000 moedas estelares. Dê-me 200.000 e nós vamos colocar um ponto final nisso. Xiaofeng ficou surpreso e coçou a cabeça desconcertado, dizendo: Dinheiro? Passei nos exames e todo meu dinheiro foi para pagar empréstimos estudantis. Só me restam 200. A princesa se retraiu aterrorizada e exclamou: Como alguém pode ser tão pobre assim? Mais pessoas surgiram virando a esquina e acenaram empolgadas, dizendo: É a princesa Wei Wei. Ela é tão linda. Li Ke se inclinou até próximo da princesa e falou: Alteza,
Não é bom para nossa reputação começar intimidando a equipe da estação. Irritada, ela respondeu que sabia, e então mudou sua postura. Se inclinou novamente na direção de Xiaofeng e, com uma expressão doce e gentil, falou: Haha, eu estava só brincando com você. Wang Xiaofeng, certo? É impressionante que alguém tão jovem tenha se tornado engenheiro mecânico. Xiaofeng respondeu. Então foi uma brincadeira. Você realmente me assustou. Ela se virou e, com um sorriso gentil, declarou: A partir de hoje somos amigos. Ainda tenho coisas para fazer, então vou me despedir. Boa sorte, terráqueo. Nosso protagonista segurou as próprias bochechas encantado e disse: A princesa é muito gentil, sem perceber que, atrás dele, uma multidão com rostos raivosos se formava. Ao virar-se, ele se deparou com um enorme grupo de pessoas, olhando-o com reprovação. Até que duas mulheres se aproximaram dele, estalando os punhos, e disseram em tom ameaçador: A princesa é uma nobre real com uma vida útil de mais de 1000 anos. Não há como ela se associar a você, um ser de classe baixa. Você precisa aprender o que é autoconsciência. Xiaofeng se encolheu vendo que estava em perigo, mas não havia o que fazer. Enquanto isso, no saguão, a princesa desferia uma série de socos em seu ursinho gigante, gritando: Droga! Droga! Se eu encontrar aquele baixinho de novo, com certeza vou ensinar uma lição a ele. Seu cavaleiro a observava atentamente em silêncio, assistindo a ter aquele surto. Até que, no telão, o oficial se apresentou perguntando o que havia de errado. Sua Alteza. A princesa se recompôs rapidamente e respondeu: Vice-chefe da estação, qual é o problema? Com uma expressão tímida e preocupada, o oficial falou: Um portal foi descoberto perto do posto avançado. Um grande número da raça Xinglong está surgindo e se movendo rapidamente em nossa direção. Eu já me preparei tudo para você. Para a segurança de Sua Alteza, por favor, evacue imediatamente. O cavaleiro continuou apoiado na parede em silêncio, e a princesa respondeu com uma voz gentil e preocupada: A equipe da estação está lutando até a morte para defender as fronteiras do Império. Como uma princesa e chefe da estação, como posso abandonar e fugir sozinha? Eles, além disso, o posto avançado 1136 tem o equipamento de defesa de nível de fortaleza espacial mais avançado do Império. Não há lugar mais seguro nos sistemas estelares próximos. Ficarei aqui e enfrentarei os Xinglong junto com a equipe da estação. Ela deu um sorriso brilhante e o oficial concordou, sem ter como rebater a princesa. Após encerrar a transmissão, o oficial começou a suar de preocupação em sua sala e falou: Droga! Esses Xinglong usaram um portal para nos alcançar diretamente a 12 anos-luz de distância. O que fazemos agora? Um dos que estavam na mesa de comando informou. Um grande número de grandes formas de vida está se aproximando. O número continua a aumentar. 500, 505, 600. O número ultrapassou a marca dos 1000 e continua crescendo, detectando um alvo de alto risco, possivelmente o rei Xinglong. O vice-chefe se virou com os olhos arregalados e exclamou: O quê? O rei Xinglong. Ele então começou a andar de um lado para o outro enquanto pensava. Até o rei Xinglong apareceu. O alvo é tão claro. Poderia ser porque... É isso. O Xinglong deve estar atrás da princesa. Eles estão procurando um solitário real. Afinal, para eles, o poder estelar que a realeza possui é uma atração irresistível e fatal. O vice-chefe parou praguejando. Essa maldita princesa ainda pensa que pode contar com o posto avançado para afastar os Xinglong. Isso é simplesmente... E logo se perdeu novamente em pensamentos. É isso mesmo. Quando este posto avançado foi estabelecido pela primeira vez, ele tinha o sistema de defesa de nível de fortaleza espacial mais completo do Império. Naquela época, tínhamos força para lutar contra o Xinglong. Mas o posto avançado existe há um século, nunca foi atacado e os fundos anuais de defesa foram desviados há muito tempo. O sistema de defesa atual não é nada mais do que uma casca vazia. Ele então parou e se virou para os oficiais da mesa de comando dizendo: Ative a sequência de autodestruição do posto avançado imediatamente e notifique a equipe para iniciar o protocolo de evacuação. Além disso, bloqueie o receptor de sinal da princesa. Um dos oficiais se virou com uma expressão de preocupação e perguntou: Mas e a princesa? E ele respondeu: A princesa lutou até o último momento para proteger a equipe da estação enquanto eles evacuaram e morreram ao lado do posto avançado. Sua lógica era clara. Já que os Xinglong estavam atrás da vida dela, a princesa não podia culpá-lo pelo sacrifício. A equipe hesitou, com olhares preocupados se entreolhando, mas logo o vice-chefe percebeu e declarou:
Não esqueçam, todo mundo aqui tem uma parte nos fundos desviados. Se uma mera princesa ilegítima morrer, no máximo seremos rebaixados, mas se o desvio for descoberto, passaremos a vida na prisão. Escolham por si mesmos. Toda a hesitação deixou a equipe, que rapidamente se virou para o painel de comando e começou a executar as ordens, dizendo: "Sim, senhor. A equipe da estação foi notificada para evacuar imediatamente. O dispositivo de autodestruição será ativado em 1 hora. Enquanto isso, no sistema estelar próximo ao posto avançado, diversas criaturas gigantescas e animalescas flutuavam avançando pelo espaço, enquanto uma forma humanoide montava a maior delas. A forma humanoide, com um chifre, rabo e corpo coberto por uma armadura, era o monstro espacial Rei das Estrelas Xinglong, com peso de 89.000 toneladas. A equipe de combate, guiada pelo cavaleiro Li Ke, se colocou em posição enquanto ele ordenava: "Soldados, formem fileiras! Não podemos deixar esses répteis nojentos se aproximarem do posto avançado." Os soldados, vestidos de armaduras com propulsores, avançaram com armas em punho, indo em direção ao rei Xinglong e seguindo a ordem, enquanto o posto ficava para trás. O rei Xinglong lambeu os lábios e falou em uma língua desconhecida. "Essa sensação incrivelmente deliciosa vem daqui." Ele então avançou, saltando de sua monstruosidade e cortando o espaço, enquanto atingia diferentes soldados, quebrando-os em pedaços e destroçando-os no ar. Os soldados entraram em desespero e começaram a gritar, pedindo que ele não se aproximasse, além de implorarem por socorro. Li Ke, dentro de sua nave de comando, gritou: "Por que vocês estão todos parados aí? Esse é o rei Xinglong. Rápido, montem uma rede de poder de fogo." O líder do pelotão respondeu: "Senhor, as armas não têm munição, as reservas também estão vazias, até os trajes de combate não estão equipados com facas táticas." Li Ke franziu o senho com uma expressão de raiva e praguejou: "Droga, este posto avançado nem ao menos tem armas decentes. Como isso é diferente de uma missão suicida? O vice-chefe combinou para que a princesa saísse cedo? Será que ele sabia sobre isso o tempo todo?" As criaturas continuavam avançando velozmente, incinerando os soldados e golpeando-os enquanto eles avançavam, tendo a certeza de que a situação era ruim. A princesa realmente estava em perigo. O rei Xinglong golpeava, soltando raios de suas mãos e explodindo tudo à sua frente, enquanto seus olhos rodeavam o lugar e destruíam soldados, dizendo: "Só um monte de sucata! Onde o escolhido está se escondendo?" Até que seu olhar se encontrou com a estação espacial onde a princesa estava, e ele entendeu que o que ele queria estava escondido lá. Li Ke, de dentro de sua nave, recebeu o aviso de aproximação de forma de vida e praguejou: "Droga, de todas as horas, logo agora, preparem-se para a evacuação de emergência." Enquanto isso, o rei Xinglong avançava, atravessando os soldados com sua cauda e ordenando que saíssem de seu caminho. Ele avançou na direção do posto, sem perceber que alguém se escondia atrás de um dos escombros que flutuavam no espaço. A estação começava a ter explosões em determinados pontos, enquanto uma voz ecoava por todo lugar, dizendo: "O posto avançado está prestes a se autodestruir. Todos os presentes, por favor, evacuem de forma organizada." Os tripulantes começaram a correr desesperadamente, gritando: "O posto avançado vai explodir! Corram!" Li Ke alcançou a princesa e correu puxando-a pelo braço enquanto dizia: "Princesa, corra mais rápido, a cápsula de escape está prestes a ser lançada." De repente, ao passar por uma das janelas, a princesa chamou o nome de seu cavaleiro e pediu que ele olhasse, ao ver uma nave passando velozmente. Os rostos dos dois se encheram de tristeza e preocupação ao perceber que era a cápsula de escape que havia partido. Li Ke deu um soco na parede, descontando sua raiva e dizendo: "Droga! Aquele vice-chefe é desprezível. Ele quer que a gente morra com os Xinglong." A princesa se aproximou com uma expressão perturbada, lágrimas surgindo em seus olhos, e ela pediu: "O que devemos fazer? Li Ke, pense em algo rápido." O cavaleiro, por sua vez, disse que, naquela altura, não sabia o que poderiam fazer. Sem que percebessem, nosso protagonista estava passando pelo canto de uma das paredes, apoiando-se em uma muleta com o braço enfaixado depois da surra que havia levado dos tripulantes. A princesa começou a chorar copiosamente, perguntando se iriam morrer ali. Xiao Feng se virou para os dois e perguntou surpreso: "Princesa, por que você ainda está aqui?" Li Ke pegou o pequeno em suas costas e nosso protagonista falou com um sorriso aberto: "Por sorte vocês me encontraram, ou vocês realmente teriam ficado presos aqui." A princesa perguntou se ele tinha alguma forma de lhes tirar dali, e com uma expressão brilhante ele respondeu: "Claro,
Somos amigos, não somos? Vou garantir que você saia com segurança. A princesa sorriu para ele e disse: Sério? Isso é ótimo. Enquanto o carregava, Li Ke perguntou: A propósito, como você conseguiu esses ferimentos? O pequeno deu uma risada e respondeu: Não é nada demais, sério. Só estou sendo descuidado. Xiao Feng desceu das costas do cavaleiro e disse: Este é o lugar. Esta é a área de produção, onde alguns ônibus espaciais que ainda não foram entregues estão armazenados. Vistam seus trajes de proteção primeiro. Eu definirei as coordenadas do destino. Ele caminhou até o painel e a princesa comentou: Você é surpreendentemente confiável. Nosso protagonista se virou com um sorriso no rosto e respondeu: Não me subestime. Eu passei na seleção rigorosa do posto avançado como mecânico sênior, sabe? Os dois seguiram para vestir os trajes. Mas a princesa logo chamou o cavaleiro com uma expressão atribulada. Ele se perguntou o que havia de errado, e a princesa logo explicou. Haviam apenas 2 ônibus espaciais disponíveis. O cavaleiro olhou surpreso e então se virou para ela dizendo: Vamos embarcar no ônibus! A princesa questionou hesitando, e então com um olhar sombrio em seu rosto, Li Ke declarou: Sua Alteza, somos realeza e nobreza. Em comparação com um primitivo de um planeta como a Terra, temos uma vida muito mais longa. Se você se sentir culpada por ele, sempre podemos compensar sua família mais tarde. Nosso protagonista terminou de ajeitar as coordenadas e caminhou na direção dos ônibus dizendo: Desculpem por fazer vocês esperarem, vamos lá, onde está todo mundo? E o ônibus espacial também se foi? A realidade caiu sobre Xiao Feng, e ele se sentou no chão com lágrimas nos olhos dizendo: Vocês apenas me deixaram para trás. Eu não sou tão grande. Você não poderia ter me espremido lá dentro? A voz que ecoava pela estação declarou: Atenção todos os tripulantes. A sequência de autodestruição do posto avançado entrou na fase de contagem regressiva. Xiao Feng continuou segurando o choro, lágrimas se acumulando enquanto ele falava para si mesmo. Ah, seus bastardos mentirosos. Eu disse que éramos amigos, então por que vocês foram e me deixaram? Tremores ecoaram pela estação chamando a atenção de Xiao Feng, que escutou o anúncio dizendo que a contagem regressiva de autodestruição havia alcançado a marca de 5 segundos. Uma enorme criatura surgiu, abrindo um buraco no teto com suas patas. A besta cósmica Barlong, com peso de 21 toneladas. Xiao Feng tentou correr, gritando e pedindo para não ser levado embora. O rei Xinglong surgiu, entrando na estação quando faltavam apenas alguns segundos. Li Ke e a princesa seguiram se afastando de lá em seus ônibus espaciais, o cavaleiro calmamente de braços cruzados, enquanto a princesa apoiava suas mãos no vidro com uma expressão conturbada, preocupada com seu amigo baixinho. O vice-chefe assistiu tudo sem nenhum remorso. A besta Balong abriu sua boca, pronta para engolir Xiao Feng, que se encolheu no chão, gritando. E finalmente, a estação explodiu enquanto um buraco se abria no tempo e espaço no meio do universo. Xinglong caiu na escuridão da inconsciência. Sua existência afundou enquanto ele se perguntava se estava morto. De repente, uma luz surgiu próxima a ele, chamando sua atenção. Ele se perguntou se era a famosa luz no fim do túnel que o levaria para o céu, mas logo uma dúvida maior se instalou em sua mente. Havia outra luz idêntica, uma de cada lado. Ele olhou de um lado para o outro, questionando-se por que havia 2 luzes. Ele nunca tinha ouvido sobre haver escolhas no céu. No entanto, ele não tinha tempo para duvidar. Colocou um sorriso aberto no rosto e disse que não importava a razão. Ele escolheria a que brilhava mais intensamente. Não tinha como errar. Nosso protagonista nadou até atravessar a luz, mas, ao contrário do que esperava, encontrou um breu profundo, como se estivesse afundado em um tecido preto fosco. Ele virou-se de um lado para o outro, perguntando-se por que estava tão escuro e onde estava. Gritou perguntando se havia mais alguém lá, até que percebeu que a parte acima de si era macia e parecia que ele conseguiria abrir. Ao erguer suas mãos, ele conseguiu separar e viu que uma luz entrou pela fresta que havia se aberto. Para a luz, ele fechou os olhos com força, tentando preservar sua visão. Ao abri-los novamente, ele se deparou com uma superfície cheia de hexágonos e se perguntou onde estava. Ao levantar suas mãos, percebeu que elas haviam sido substituídas por patas, não apenas um par, mas 2, com cascos nas pontas. Ergueu sua pata até sua cabeça e percebeu que haviam antenas. Além disso, asas se estendiam de suas costas. Foi então que ele se perguntou. Ele tinha reencarnado como uma abelha? Aquilo não o desanimou.
Começou a caminhar pelo chão, achando tudo muito interessante, e decidiu que deveria procurar néctar primeiro. Era a escolha lógica, já que ele parecia ser uma abelhinha trabalhadora. Ao andar mais um pouco, ele ergueu os olhos para o céu e ficou boquiaberto. A beleza do lugar o deixou maravilhado. Aquele planeta, seja qual fosse, era lindo. O céu era de um azul claro com nuvens brancas, e plataformas de terra flutuavam com grama verde cobrindo-as. Ele pegou um punhado de terra com seus cascos e percebeu que era muito fértil. Não havia sido poluído nem um pouco. Ele observou todo aquele lugar e começou a pensar: meu lar, a Terra, é um planeta cinza-preto com uma névoa roxa escura cobrindo o céu. Os mares radioativos abrigam criaturas mutantes aterrorizantes. A poeira tóxica em toda parte faz com que a expectativa de vida média dos habitantes da Terra seja de apenas 40 anos. Se a Terra fosse assim, de repente, criaturas surgiram atrás dele, falando entre si: olhem ali! Aquilo é um zangão! Parece um zangão recém-nascido! Ele se virou e foi surpreendido pela presença de várias outras abelhas com a estrutura corpórea igual à sua. Assustado, ele perguntou o que iriam fazer com ele. Um dos presentes, uma abelha de cabelo verde, declarou: é realmente um zangão. É a primeira vez que vejo um zangão tão pequeno. A que tinha cabelos azuis ao seu lado respondeu: deve ser o primeiro zangão nascido da rainha. A de cabelos cor-de-rosa, que completava o trio, completou dizendo que ele era muito fofo. Xinglong perguntou se elas estavam falando dele e percebeu que, novamente, estava cercado de seres muito mais altos que ele. A de cabelo verde perguntou qual era seu nome e nosso protagonista respondeu que era Wang Xiaofeng. A de cabelos rosa ergueu sua pata e perguntou se podia tocá-lo. Xiaofeng sorriu, percebendo como era popular ali, e coçou a cabeça timidamente, dizendo que se fosse apenas um toque, então tudo bem. A abelha puxou suas bochechas e falou maravilhada: uau, tão macio, a pele é tão gostosa. As outras começaram a se amontoar ao redor dele, pedindo para o tocarem também, e começaram a puxar suas bochechas, até que ele gritou pedindo ajuda, enquanto sua pele era esticada pelas abelhas fascinadas. De repente, uma nova presença surgiu, com longos cabelos loiros, gritando: ei, o que vocês estão fazendo? Não tem trabalho a fazer. As abelhas pararam imediatamente, dizendo: ah não, são os guardas da rainha! E Xiaofeng ficou suspenso no ar, ainda sendo segurado por uma delas. A abelha loira ordenou que elas retornassem ao trabalho. Aquela era Bi Li, uma guarda da abelha rainha, peso de 9.000 toneladas. O grupo de abelhas que se amontoava ao redor de nosso protagonista obedeceu à ordem de Bi Li sem contestar e seguiu caminhando em conjunto para longe. Bi Li reclamou sobre o quanto aquelas abelhas eram problemáticas, e Xiaofeng ficou de quatro no chão, com uma expressão de pânico dizendo: achei que ia morrer. Bi Li se virou para nosso protagonista e disse: você é o zangão recém-nascido? Siga-me, vou te levar para ver a rainha. E então alçou o voo no ar. Xiaofeng ficou boquiaberto comentando: a rainha? Falando nisso, eu ainda não tentei voar. Ele se virou e olhou para suas asas, então se concentrou nelas e começou a batê-las. Seu corpo se ergueu no ar, e logo em seguida, ele avançou na direção do céu gritando. Bi Li e as outras guardas continuaram voando organizadamente, mas ele atingiu um galho e deu de cara no tronco de uma árvore. Bi Li comentou: voando pela primeira vez e sendo tão imprudente. Eu não sei por que ele está tão animado. A guarda ao seu lado gargalhou, e a outra respondeu: não é surpreendente. Todo mundo tem uma primeira vez. O grupo se aproximou de um grande aglomerado, algo parecido com uma casa de marimbondos. Xiaofeng olhou intrigado e perguntou: ali é a colmeia onde a rainha vive? Parece um pouco estranho. Eles desceram logo na entrada, e uma das guardas os recebeu dizendo: Capitã Bi Li, você não deveria estar descansando hoje? Bi Li respondeu: o novo zangão surgiu. Estou levando-o para ver a rainha. Xiaofeng acenou dizendo: olá, de forma amigável. A guarda autorizou a entrada do grupo, e Xiaofeng não pôde deixar de notar os intensos olhares que vinham em sua direção. Ele olhou em volta e perguntou: por que todas as operárias são mulheres? Onde estão os outros zangões? As duas guardas que o guiavam pararam e responderam: você não sabia? Existem mais de 3.000 abelhas na colmeia, mas você é o único zangão. Além da rainha, todas as outras são operárias, como suas irmãs. Xiaofeng ficou boquiaberto e repetiu o que ela havia dito em tom de surpresa. A guarda confirmou que era aquilo mesmo, e nosso protagonista tocou suas bochechas rosadas com um sorriso tímido, pensando:
Isso significa... Não, não, com tantas, meu corpo não aguentaria. Percebendo o sorriso malicioso do pequeno zangão, uma guarda de cabelos laranja claro o tocou na cabeça e disse: Por que você está tão feliz? Você está pensando em algo absurdo? Aquela era uma abelha operária nível desastre, Bee Mang Mang, peso de 8.000 toneladas. Uma abelha de cabelos lilás se aproximou dele, sorrindo e disse: Não me diga que você está pensando em cortejar as irmãs? Abelha operária nível desastre, Bee Man Man, peso de 8.000 toneladas. Mang Mang acariciou sua cabeça e deu um sorriso maroto, dizendo que ele tinha bastante ambição. Vendo a reação das duas, Xiaofeng perguntou confuso se aquilo não era permitido. As duas então explicaram. Embora as abelhas operárias sejam fêmeas também, apenas a rainha tem capacidade reprodutiva, e por razões de linhagem, você só pode se reproduzir com as rainhas de outras colmeias, e apenas uma vez por ano. Xiaofeng concordou, dizendo que havia entendido, e Bi anunciou: À frente está a Câmara da Rainha. Podem ficar quietos? Bi se colocou de joelhos e com a cabeça baixa falou: Abelha subordinada Li, saudando Sua Majestade. A rainha sentada em seu trono perguntou qual era o assunto, e Bi respondeu: Há pouco tempo o zangão de Sua Majestade surgiu. Eu o trouxe para conhecer você. A rainha declarou: Entendi. Obrigada pelo seu árduo trabalho, Bi. Aquela era Bi Huang, peso de 27.000 toneladas, abelha rainha. Xiaofeng ficou boquiaberto com as bochechas rosadas e exclamou: Esta é a rainha? Tão linda! Xiaofeng ficou a observá-la com olhos vidrados enquanto pensava: Ela é minha mãe neste mundo? Ela é tão grande. As outras abelhas estavam de joelhos perante a rainha, que estranhou a expressão do pequeno e perguntou: Pequeno zangão, o que houve? Xiaofeng tocou o rosto corado e respondeu: Mamãe, você é tão linda. Bi ficou surpresa com sua atitude e o repreendeu: Você deve chamá-la de Rainha Abelha. As larvas não ensinaram você as regras? Ajoelhe-se agora. Xiaofeng perguntou de que regras ela estava falando, e Bi quase o insultou, mas, vendo a revolta da guarda, a princesa sorriu dizendo: Está tudo bem, Bi. Não há mais ninguém aqui. Esse pequeno é bem cativante. Venha, venha, sente-se aqui com a mamãe. Ela deu batidinhas no espaço ao seu lado no trono, e nosso protagonista foi até ela, escalou o trono e se sentou, com as perninhas balançando. Xiaofeng então ergueu seu olhar para ela e perguntou: Por que não posso te chamar de mãe se você me deu a luz? A rainha acariciou sua cabeça e respondeu num tom gentil: Essa é uma regra que nossa tribo de abelhas segue há gerações. Eu não posso mudá-la. Afinal, nós, abelhas, somos as governantes desta ilha no céu e precisamos manter nossa dignidade. Ainda com um olhar admirado, nosso protagonista respondeu que havia entendido, e a rainha seguiu falando: Eu era apenas uma entre milhares de abelhas operárias, mas tive a sorte de ser escolhida pela antiga rainha e herdar seu poder real, tornando-me a nova rainha. Todos na colmeia são parentes de sangue, então você deve se dar bem com eles, entendeu? Xiaofeng novamente garantiu que tinha entendido, e a rainha se virou para as guardas ajoelhadas à sua frente, dizendo: Bi, Bi Mang Mang, Bi Man Man, cuidem dele por agora, por favor. Todas responderam: Sim, Sua Majestade. E Bi acrescentou: Vamos treiná-lo para se tornar um excelente zangão. A rainha se virou para Xiaofeng e acariciou sua cabeça, dizendo: Bi é a abelha operária mais capaz e a única com força de 2 estrelas. Você deve aprender bem com ela. Xiaofeng respondeu: Entendo, rainha mãe. Posteriormente, já na área residencial, os animais trabalhavam em conjunto, carregando caixas e executando as tarefas diárias. Xiaofeng seguiu as guardas, sobrevoando a área enquanto Bi as guiava, falando: Esta é a área residencial da Ilha do Céu. Todas as tribos sob a gestão da tribo das abelhas vivem aqui. Graças à nossa proteção, este se tornou o lugar mais seguro de toda a Ilha do Céu. Logo à frente está a área residencial da nossa colmeia. Você ainda está no nível 0 de estrelas. Até alcançar uma estrela, não saia daqui. Lá fora é um deserto extremamente perigoso, habitado por tribos selvagens que seguem a lei da selva. Xiaofeng garantiu que iria lembrar disso, e eles seguiram, até que chegaram a uma pequena casinha de barro e pararam em frente à porta, enquanto Bi dizia: Este será seu quarto a partir de agora. Comida e água serão entregues regularmente. Xiaofeng abriu um largo sorriso brilhante, e Bi sinalizou para que as 2 operárias que a acompanhavam entregassem algo a ele. As 2 trouxeram uma pequena criatura presa dentro de uma gaiola, enquanto o olhavam com um sorriso no rosto.
Xiaofeng perguntou confuso o que era aquilo e se era um pet. As duas abriram a gaiola dizendo: "Claro, é comida, pegue! É muito nutritiva e é bem preciosa." Xiaofeng pegou a gaiola em suas patas e perguntou, ainda mais confuso: "Comida? Nós não somos abelhas. Por que estamos comendo insetos?" Em uníssono, as duas operárias perguntaram: "Abelhas?" Billy tocou a testa, decepcionada, e falou: "Aqueles no departamento de criação estão ficando cada vez mais ridículos. Escute bem, nós somos vespas." Foi então que ele olhou boquiaberto e exclamou: "Vespas!" Só então ele entendeu que não era de se admirar o quanto estava achando estranha aquela colmeia. Este era nosso protagonista agora, uma besta nível de desastre vespa, um monstro nativo com 5.000 toneladas. Billy alçou o voo e falou: "Nós moramos ao lado, então venha nos ver se precisar de alguma coisa." As duas acenaram, se despedindo e dizendo que se veriam no dia seguinte. Xiaofeng ficou em choque, parado, ao perceber que havia sido deixado sozinho enquanto segurava a gaiola com sua comida. Ele então se virou e abriu sua porta, entrando em sua nova moradia. Dentro, ele encontrou uma mesa, um balde e uma cama. Então olhou em volta dizendo: "A acomodação é tão rudimentar e não há produtos tecnológicos. Parece o período medieval da Terra, mas pensar que reencarnei como uma vespa parece um sonho." Xiaofeng se jogou na cama e balançou os bracinhos, apreciando a maciez do colchão. Então se apoiou neles, deitando-se em seu travesseiro, e disse: "Já que estou aqui, vou aproveitar ao máximo. É hora de ser vespa. Estou tão cansado." Assim que ele caiu no sono, sua consciência novamente retornou ao espaço anterior. Ele se viu flutuando em um espaço escuro que era iluminado por uma luz, até que, de repente, foi puxado de volta para uma nova luz. Ele gritou desesperado ao sentir que estava fora do controle de seu corpo, e quando deu por si, estava em um local chamado Cemitério de Monstros. Um local com várias criaturas sem vida espalhadas no chão. Ele se perguntou se não havia reencarnado e se arrastou para fora da boca de uma delas, agora se perguntando por que havia voltado ao seu corpo original, sua forma humana. Ele conseguiu sair de dentro da criatura e caiu no chão ao lado de sua boca. Ao se sentar, ele tirou o capacete e viu manchas de sangue em seu corpo que apareciam por cima do traje enquanto falava. "Meu braço esquerdo foi arrancado. Felizmente, o traje espacial tem controle de sangramento de emergência. Preciso fazer uma desinfecção urgente. Minha perna esquerda também está com uma ferida aberta. Esses monstros..." Ele sabia o que precisava fazer a seguir: se levantar. Cambaleando, procurou um galho, juntou com mais algumas gravetas e, utilizando a lente de seu capacete, concentrou a luz do sol em cima dos galhos para criar fogo. Lentamente, a pequena chama se acendeu com a ajuda de seu sopro, e ele usou a outra parte de seu capacete para ferver água que havia pego em um lago próximo, e ferveu as bandagens para desinfecção. Ele pegou um pedaço de madeira e colocou no fogo até que ficasse com a temperatura máxima possível, sem entrar em combustão. Seus olhos se encheram de medo, mas ele sabia que estava em um ambiente sem remédios, e se quisesse sobreviver, aquela era a única maneira de parar o sangramento e desinfetar. Seguindo o desespero que somente o instinto de sobrevivência humano provém, ele encostou a madeira quente em suas feridas, soltando um grito alto e estridente. Então caiu no chão, chorando e suando, enquanto tremia e respirava com dificuldade. Dos breves tratamentos que conseguiu prover a si mesmo, ele se levantou e caminhou pelo local, falando consigo mesmo: "Este vale está cheio de corpos de monstros. Todos morreram na última explosão, certo? É só porque o monstro sentiu o cheiro? Eu realmente sobrevivi àquela explosão divina." De repente, mesmo estando ensolarado, uma sombra surgiu acima dele. Ele se perguntou por que estava tão escuro, sem perceber que havia uma enorme pata surgindo acima dele. A pata desceu na terra se afundando, e por muito pouco não o atingiu. Ele foi arremessado e caiu no chão, erguendo seu olhar para o que estava acima dele. Uma criatura que se assemelhava a um enorme dinossauro. O monstro cósmico nível desastre, Dragão Zuyue, que pesava incríveis 180.000 toneladas. Ele observou, sentado no chão, boquiaberto, dizendo: "Monstro, monstro, tão grande." A enorme criatura parou e levantou sua pata que havia quase atingido Xiaofeng. A outra criatura que voava acima dele, o monstro cósmico nível desastre Dragão Flash, de 87.000 toneladas, perguntou se havia algo de errado ao amigo.
E o dragão Zuyue respondeu que achava que algo havia passado por seus pés. Ele olhou para baixo, procurando o que era, enquanto nosso protagonista se escondia aterrorizado atrás de uma pedra. O dragão Flash continuou voando acima dele e declarou: "Esquece isso. Pode ser um carniceiro. O rei dragão está gravemente ferido e precisa de muito sangue. Precisamos encontrar alguns corpos frescos e trazê-los de volta rapidamente." Zuyue respondeu: "Eu sei, não precisa me apressar." E nosso protagonista permaneceu em silêncio, suando frio de medo e se perguntando sobre o que eles estavam falando. Zuyue pegou alguns dos corpos com sua cauda e os jogou sobre seu lombo. Xiaofeng os observou intrigado, se perguntando se estavam transportando corpos, e considerou que talvez aquela fosse uma boa chance de sair dali. Flash pegou alguns corpos em suas patas e chamou o amigo, dizendo que já estava quase na hora. Os dois alçaram voo, carregando os corpos que haviam recolhido e cruzaram os céus daquele vale de criaturas monstruosas, cuja beleza era paradisíaca. Xiaofeng observou tudo escondido dentro da boca de uma das criaturas, rindo e dizendo: "Finalmente saí desse lugar amaldiçoado." Nosso protagonista olhou em volta, observando o belo lugar, e ao analisar mais atentamente, entendeu que aquilo era um ninho de monstros. Os dois dragões que haviam visitado o cemitério se aproximaram de um vulcão e mergulharam na entrada de onde uma fumaça cinza subia. Desceram pela abertura, passando pelas paredes de pedra, e soltaram os corpos das criaturas que haviam trazido consigo. O monstro no qual Xiaofeng se escondia caiu no chão e o cuspiu por reflexo muscular. Nosso protagonista caiu no chão, gemendo de dor, e escutou o dragão Flash falar: "Velho Shi, todos os ingredientes estão aqui. Rápido, vá preparar a sopa de Long Quan para o rei." Uma tartaruga gigante com barba grisalha, parada ao lado da montanha de corpos, respondeu: "Minha visão não é boa, mas minhas mãos são rápidas. Estava esperando pelos ingredientes que você trouxe." Xiaofeng engatinhou, se escondendo enquanto pensava: "Monstros por toda parte. O que eu faço? Oh não, aquela velha tartaruga está vindo para cá." A tartaruga se aproximou com sua longa barba e olhos miúdos, dizendo: "Ingredientes tão frescos. Desta vez, vou definitivamente fazer uma sopa de Long Quan que vai satisfazer o rei dragão." Ela pegou um dos corpos de monstros que havia no chão e Xiaofeng torceu para que ele não pudesse vê-lo. No entanto, para seu azar, o corpo que ela puxou era o mesmo que ele usava para se esconder. Ele se virou, sabendo que estava tudo acabado. Seria descoberto. Mas, para sua surpresa, a criatura apenas se virou e continuou caminhando como se ele não estivesse ali. Ele assistiu confuso e então saiu correndo, dizendo: "A visão daquela tartaruga velha realmente é ruim. Hora de correr." A tartaruga ficou para trás, colocando o corpo da criatura em seu caldeirão e ergueu um cutelo, dizendo: "Com esses ingredientes deve estar pronto após ferver por mais alguns minutos." Ela desceu o cutelo preparando a sopa e finalmente Xiaofeng se apoiou na parede, suspirando, pensando que finalmente estava a salvo. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ele ergueu seu olhar e percebeu que a parede na qual havia se escorado era, na verdade, a pata de uma enorme criatura que estava ao lado de outra. Mais criaturas monstruosas surgiram ao seu redor e começaram a falar boquiabertos. "Um humano! Por que tem um humano aqui? Ele parece delicioso!" Xiaofeng olhou em volta, assustado com tudo, e então saiu correndo, disparado para longe de todos. Os monstros imediatamente gritaram que ele estava correndo e que tinham que pegá-lo. Nosso protagonista corria desesperado, sentindo o peso de uma perseguição implacável atrás de si. Uma infinidade de monstros, tanto terrestres quanto alados, avançava com fúria, suas vozes ecoando no ar em um coro aterrorizante. "Não o deixem fugir, esmaguem-no, comam-no!" Seus pulmões queimavam, suas pernas protestavam contra o esforço contínuo, mas ele não podia parar. A cada passo, se perguntava quando aquele pesadelo finalmente terminaria. O som das garras e asas cortando o vento ficava cada vez mais próximo, e o medo apertava seu peito. De repente, uma sombra colossal surgiu acima dele. Erguendo os olhos, percebeu que estava prestes a ser esmagado pela pata gigantesca de uma das criaturas. O tempo parecia desacelerar, e foi nesse instante de desespero que uma ideia cruzou sua mente como um raio. Havia o airbag de segurança. Com um movimento rápido, puxou o cordão de ativação em seu traje. Imediatamente, o tecido se inflou, envolvendo-o em uma espessa camada de ar protetor. A pata monstruosa desceu com brutalidade, mas em vez de esmagá-lo, afundou na superfície macia do airbag.
O impacto foi dissipado e ele foi arremessado para o alto, disparando pelo ar como um projétil descontrolado. Os monstros assistiram atônitos enquanto ele voava sem rumo, até que notaram o destino de sua trajetória. Bem à frente, a velha tartaruga Shi caminhava tranquilamente, carregando seu enorme caldeirão de sopa. Nosso protagonista tentou se contorcer no ar para mudar sua direção, mas não havia nada que pudesse fazer. Seu corpo despencou diretamente dentro do caldeirão, afundando no líquido quente e aromático. As criaturas, agora perplexas, trocaram olhares preocupados. Uma delas murmurou com incredulidade: "Ei, esse não é o pote da sopa Longquan do Rei Dragão?" O silêncio pairou por um instante, até que outra criatura confirmou com uma expressão assustada: "Parece que sim." O pânico se espalhou entre elas. Rapidamente, começaram a gritar em uníssono: "Velho Shi, pare! Não mexa na sopa!" Mas a tartaruga, como sempre, estava alheia à confusão ao seu redor. Seu olhar cansado permanecia fixo no caldeirão, e seu sorriso satisfeito mostrava que estava imersa demais em sua tarefa para prestar atenção nos gritos. Afinal, não era só sua audição que estava ruim. As outras criaturas tentaram segui-lo, mas foram interrompidas por um enorme ser com patas gigantescas, tão grandes que os faziam parecer pequenos pets. À frente deles, um dragão gigantesco apareceu, com dentes afiados e chifres, dizendo: "Este é o palácio do Rei Dragão. O quê? Você se atreve a rebelar?" Aquele era um monstro com nível de desastre classificação 7. O monstro cósmico dragão Bae, com peso de 1,3 milhões de toneladas. As criaturas olharam para cima, se sentindo minúsculas, e começaram a dar passos para trás, dizendo: "Não, nós não nos atreveríamos. Há um humano dentro do pote do velho Shi. Sim, sim, todos nós vimos." Bae enterrou sua pata no chão, esmagando uma das criaturas que havia se atrevido a respondê-lo, e disse: "Apenas um mero humano. Não me faça repetir." As outras criaturas observaram confusas e assustadas. Chamaram pela que havia sido esmagada, mas pelo que parecia, ela já estava morta. O dragão gigantesco gritou com eles, ordenando que fossem embora, e eles imediatamente se viraram, correndo o mais rápido possível e obedecendo. Bae se virou e caminhou até chegar a um lugar que parecia o espaço, onde ele flutuava, segurando algo na palma de sua mão em meio a escombros e dizendo: "Rei! Rei Dragão, com seu poder, você deveria facilmente ter evitado essa explosão. Por que isso aconteceu com você?" Na palma de sua mão estava o Rei Xinglong, que respondia: "Como eu poderia perder uma oportunidade única como essa? Já faz 300 anos. Durante esse tempo não fiz nenhum progresso no meu poder. Agora a oportunidade de um avanço está bem diante de mim, desde que eu absorva o poder estelar dela." Ele então olhou para sua mão, onde estava a princesa Weiwei, cristalizada numa cápsula e adormecida, e disse para Bae: "Senhor do mal, enquanto estou me recuperando, ninguém deve se aproximar. No meu estado enfraquecido, eles poderiam facilmente roubar meu poder." Bae respondeu: "O Senhor do Mal jura proteger o Rei Dragão com sua vida." O velho Shi se aproximou cuidadosamente da estranha estrutura à sua frente. Era algo semelhante a um ovo de sangue, pulsante e coberto por ligamentos retorcidos. No centro daquela formação grotesca, metade do corpo do Rei Xinglong flutuava, envolto pelo líquido denso e escuro. Com um movimento calculado, Shi virou o caldeirão de sopa sobre um lago de sangue que se estendia abaixo do ovo. Assim que o líquido tocou a superfície, os nutrientes foram imediatamente sugados para dentro da estrutura, sendo absorvidos por sua estranha biologia. No entanto, algo inesperado aconteceu. Sem que ele percebesse, Xiaofeng foi repentinamente puxado pelos ligamentos vivos que envolviam o ovo. Em um piscar de olhos, ele foi arrastado para dentro da estrutura, ficando lado a lado com o corpo do Rei Xinglong. O contato com aquele ambiente era sufocante. O líquido espesso tornava cada movimento difícil, como se ele estivesse afundando em um pesadelo sem fim. Enquanto isso, a velha tartaruga se virou, com um sorriso satisfeito estampado em seu rosto enrugado. Com um suspiro de alívio, murmurou para si mesma: "Finalmente, o trabalho de hoje está feito. Esses meus ossos velhos podem finalmente descansar." Do interior do ovo de sangue, Xiaofeng lutava desesperadamente. Ele abriu a boca para gritar por ajuda, mas sua voz foi abafada pelo líquido denso, mal conseguindo alcançar os ouvidos cansados do velho Shi. Seus movimentos se tornaram cada vez mais lentos, e a exaustão começou a tomar conta de seu corpo. Por um momento, ele parou de lutar. Deixou-se levar,
flutuando sem resistência dentro daquele ambiente surreal. Seu olhar perdido fitava o vazio ao seu redor, e pensamentos sombrios invadiram sua mente. Talvez fosse melhor assim. Talvez tudo pudesse simplesmente acabar ali. Todo o sofrimento, toda a miséria que vinha carregando. Talvez fosse melhor que tudo fosse destruído junto com ele. Ao abrir seus olhos novamente, Xiao Feng percebeu que havia retornado à sua existência de vespa. Ele se sentou em sua cama e beliscou sua bochecha o mais forte que pôde para garantir que estava acordado. A resposta veio em forma de uma dor aguda, que concentrava na parte vermelha que havia ficado em sua bochecha, garantindo que estava de fato acordado e ligado àquele corpo. Ele então se levantou e começou a pensar: ambos os corpos são reais. Quando um perde a consciência, eu acordo no outro. Se isso não é reencarnação, então, isso não significa que eu tenho dois corpos? Aquela percepção veio com um sorriso estampado em seu rosto, mas que logo deu lugar a uma gargalhada de desespero ao se perguntar se ele seria o escolhido. No entanto, logo a satisfação se estampou no seu rosto ao pensar que, provavelmente, seu corpo humano já estava morto. Nosso protagonista começou a girar pelo quarto alegremente, falando: "Ah, bem, era apenas um terráqueo insignificante mesmo. Um status nobre, rodeado por belezas. É aqui que eu, Wang Xiaofeng, realmente pertenço." De repente ele parou e sentiu sua barriga roncar. Só então ele se lembrou que desde que havia entrado naquele corpo, não havia comido nada. E falando nisso, ao lembrar-se do dia anterior, parecia que aquela pequena criatura enjaulada era o que ele tinha de comer. Xiao Feng inclinou-se sobre a gaiola, observando seu conteúdo com curiosidade, enquanto se perguntava se havia algo de bom para comer ali. No entanto, assim que seus olhos encontraram a pequena criatura dentro dela, percebeu que ela tremia de medo. Intrigado, ele a ergueu no ar, analisando-a com atenção. Foi então que a criatura começou a se debater freneticamente, soltando um grito desesperado. "Por favor, não me coma!" Xiao Feng arregalou os olhos, surpreso. Aquilo era uma mariposa, e ela podia falar. Ele piscou algumas vezes, assimilando a situação, mas logo encolheu os ombros. Bem, já que estava ali, talvez fosse melhor seguir os costumes e dar uma mordida. Sem hesitar, ele levou a pequena mariposa à boca, envolvendo-a com os lábios. A criatura soltou um grito estridente, convencida de que aquele era seu fim. No entanto, assim que Xiao Feng sentiu o gosto, sua expressão se contorceu em desgosto. Ele rapidamente cuspiu, exclamando: "Af! Que nojo!" A mariposa, que ainda tentava se recompor do susto, ficou boquiaberta. Seus olhos brilharam com indignação, antes de ela começar a chorar alto. "O quê? Isso é tão cruel! Estou prestes a morrer, e agora ainda sou chamada de nojenta antes de ir! Isso é humilhante!" Xiao Feng revirou os olhos, sentindo-se cada vez mais irritado com aquela criaturinha barulhenta. Ele suspirou pesadamente antes de segurá-la e carregá-la até a porta. Tá bom, não vou te comer. Vá chorar em outro lugar. Você faz barulho demais!" Sem dar tempo para mais reclamações, ele a colocou do lado de fora e fechou a porta com força, deixando a mariposa completamente confusa. A pequena criatura piscou, olhando de um lado para o outro como se tentasse entender o que acabara de acontecer. Então, de repente, um sorriso radiante surgiu em seu rosto e seus olhos brilharam com alívio. Ela estava livre, finalmente livre. Mas aquilo não duraria. As duas abelhas operárias surgiram ao perceber que havia uma mariposa na cidade e apontaram para ela. As duas a olharam com desejo, lambendo os lábios, pensando em conjunto o quanto ela parecia deliciosa. A mariposa percebeu que estava em perigo e se virou novamente. Começou a esmurrar a porta de Xiao Feng desesperada, gritando: "Abra a porta! Irmão, eu imploro! Por favor, abra a porta!" Xiao Feng deixou a porta entreaberta e perguntou por quê. A mariposa agarrou-se à sua perna desesperada e implorou: "Você é um bom inseto, poderia me levar para casa?" Xiao Feng respondeu: "Não, vai dar muito trabalho, e estou morrendo de fome agora. Preciso encher meu estômago primeiro." Ao ouvir aquilo, a mariposa rapidamente entrou na casa, correndo para o mais longe possível dele. Nosso protagonista perguntou por que ela tinha corrido tanto tão de repente, e ela, ainda tremendo de medo, sugeriu: "E espera! Se o Sr. Vespa não gosta de comer carne, o que acha de experimentar um pouco de bolo de pólen?" Xiao Feng deu um sorriso e disse: "Bolo de pólen? Parece bom. Você tem em casa?" A pequena mariposa respondeu: Sim, minha irmãzinha é ótima em fazer bolo de pólen." Algum tempo depois, fora da área residencial, nosso protagonista caminhava ao lado da mariposa dizendo:
Estou com tanta fome, não podemos voar até lá? A pequena respondeu que voar seria ruim se os guardas os vissem. Ele bocejou, sentindo-se entediado, e a pequena mariposa avistou algo que chamou sua atenção. Uma flor vermelha crescia ao lado do caminho. Ele parou e a olhou com olhos arregalados e brilhantes, dizendo: "O que é isso? Flor de pão vermelho. Esta flor é comestível." Ela então pegou a flor e se virou para Xiaofeng, a oferecendo e dizendo: "Ainda é uma caminhada até minha casa. O senhor Vespa pode levar isso para se segurar." Xiaofeng pegou a flor e a colocou dentro da boca mastigando. A pequena perguntou como estava o sabor e Xiaofeng respondeu que era doce, nada mal. Ele terminou de mastigar e sorriu para a pequena, dizendo que seu estômago estava muito melhor agora e a agradeceu. A mariposa respondeu: "De nada, vamos continuar então." Os dois seguiram caminhando por mais algum tempo, até que finalmente a mariposa apontou, dizendo: "Aquele buraco na árvore à frente é minha casa. Em breve o senhor Vespa poderá experimentar a comida da minha irmã." Xiaofeng perguntou se ela e sua irmã se davam bem, e a mariposa sorriu docemente, dizendo que sim, ela era seu tesouro mais importante. Os dois chegaram até seu destino e viram uma mariposa de asas azul ajoelhada no chão com braços estendidos, implorando a uma vespa negra: "Eu imploro a você, trabalharei muito, só devolva meu irmão para mim." A vespa vermelha deu um tapa na mariposa, jogando-a para trás e dizendo que era tarde demais enquanto a olhava com desprezo. Aquela era a besta vespa de lama com 7.800 toneladas. Ela olhou para a pequena mariposa que tinha olhos cheios de lágrimas e falou: "Seu irmão foi vendido há muito tempo, provavelmente já está na barriga de algum senhor agora." Xiaofeng ficou em choque com a crueldade e a pequena mariposa que o acompanhava correu gritando pela irmã, indo em direção a ela enquanto perguntava se Yue, a mariposa de asas azuis, estava ferida. Yue ficou incrédula ao ver o irmão. Ele se aproximou dizendo: "Não tenha medo, Xiao Yue, estou seguro agora." Ela ficou boquiaberta e perguntou: "Sério? Isso é ótimo." A pequena mariposa se virou para a vespa de lama e declarou ferozmente: "Esta é minha casa, por favor, saia imediatamente." A vespa cruzou os braços e o olhou com deboche, dizendo: "Oh, interessante. Eu me lembro claramente de ter vendido você. Como sobreviveu e voltou?" O pequeno respondeu que não era da conta dela, mas a vespa vermelha lambeu os lábios, dizendo: "Como comida, você deve estar ciente do seu lugar. Fugir de ser comido é um crime sério. Eu tenho o direito de punir criminosos, sabia?" Xiaofeng se pronunciou gritando para que ela parasse. A vespa voltou seu olhar para ele e ele se aproximou, dizendo: "A pequena mariposa foi trazida por mim. Se você tem algum problema, venha até mim, Wang Xiaofeng." A vespa da lama ficou assustada ao ver que um integrante da tribo das vespas estava à sua frente. A pequena mariposa o olhou com olhos grandes e brilhantes e declarou: "Senhor Vespa, obrigado." Xiaofeng sorriu para ela e disse que não precisava ser tão formal. Ela podia chamá-lo pelo nome. A vespa da lama se prostou no chão e falou: "Eu não percebi que ela era amiga do senhor Vespa. Por favor, me perdoe." Xiaofeng se inclinou para a mariposa e perguntou: "Por que ela se ajoelhou de repente?" A pequena o olhou surpresa e respondeu: "Hã? Você não sabe? A tribo das vespas é uma das governantes da Ilha do Céu. A rainha vespa detém o poder do rei, e ninguém na Ilha do Céu ousa ofender a tribo das vespas." Nosso protagonista disse que havia entendido e então se voltou novamente para a vespa de lama, dizendo: "A pequena mariposa é minha amiga, então não a maltratem mais, entendeu?" A vespa se manteve prostrada com o rosto contra o chão e declarou: "Sim, vou sair daqui agora mesmo." Então se levantou e caminhou indo embora enquanto pensava: "Droga, como um macho vespa da tribo das vespas pode estar aqui e ainda ser amigo da comida?" Xiao Yue agradeceu a Xiaofeng pela ajuda e nosso protagonista respondeu que não tinha sido nada demais. Enquanto caminhava, a vespa de lama começou a pensar com o rosto corado: "Espere um minuto. Ele não está acompanhado pelas abelhas operárias. Será que ele saiu sozinho? Que surpresa inesperada!" E então deu um sorriso malicioso. De volta à área residencial da Ilha do Céu, as duas vespas operárias responsáveis por nosso protagonista se inclinavam na janela de sua residência falando: "Você está aí, Xiaofeng? Xiaofeng, venha! As irmãs querem te levar para passear pela cidade hoje." Elas esperaram por uma resposta, mas o silêncio foi a única coisa que receberam. Trocaram olhares, confusas, antes de uma delas murmurar: "Estranho, ele não está aqui? Para onde ele foi?" Do lado de fora da residência, Bi Li estava ajoelhada, examinando atentamente o chão.
Seus olhos fixaram-se nas marcas de pegadas frescas que levavam para longe da casa, e com um suspiro exasperado, ela declarou: aquele idiota, ele deve ter saído de fininho de novo. Aquele cara realmente ignorou minhas palavras e correu para fora da cidade. Sua voz carregava uma mistura de irritação e preocupação, pois já conhecia bem o espírito inquieto e imprudente de Xiaofeng. As vespas operárias se entreolharam, agora preocupadas também. Se ele realmente havia deixado a cidade sem permissão, não havia como saber que tipo de perigo ele poderia encontrar lá fora. Os três se sentaram à mesa e Xiao Yue serviu bolinhos de pólen. Enquanto nosso protagonista comia, a pequena mariposa perguntou como estava o sabor. Xiaofeng engoliu com um sorriso e disse: delicioso. Cada tipo de bolo de pólen tem sua fragrância única. Yue, sua comida está realmente boa, mas é um pouco simples. Se tivesse carne, seria perfeito. Ele suspirou ao falar a última parte, e as duas mariposas ficaram aterrorizadas ao ouvir aquela palavra. Carne. O pequeno se levantou e se virou com um olhar triste, dizendo: o irmão Xiaofeng tem sido gentil comigo. Hoje, mesmo que eu tenha que cortar minha própria carne, retribuirei a gentileza do irmão Xiaofeng. Ele pegou uma faca de pedra afiada e sua irmã se levantou horrorizada, chamando pelo irmão e pedindo para que ele parasse. Ao escutar aquilo, nosso protagonista se levantou e tirou a faca das mãos do pequeno, jogando-a no chão. Então se abaixou à sua frente e disse: desculpe, eu não devia ter dito aquilo e feito você entender mal. Eu te considero um amigo. Não quero que meu amigo se machuque por minha causa. O pequeno perguntou, em tom de surpresa, se eram amigos, e nosso protagonista confirmou que sim. No entanto, o momento foi interrompido pela voz da Vespa de Lama, que surgiu com uma gargalhada de deboche, dizendo: ah, que comovente! Xiaofeng se colocou à frente das duas mariposas, que se abraçaram, e perguntou: o que você está fazendo de volta aqui? A Vespa de Lama, acompanhada de um enorme inseto macho musculoso, respondeu: eu só queria convidar o Sr. Vespa para visitar o território da nossa tribo de Vespas de Lama. Xiaofeng respondeu que não precisava do convite, e ela sorriu maliciosa, dizendo: então não me culpe por usar a força. Pegue-o, besouro Longhorn. Traga nosso Sr. Vespa de volta conosco. O besouro estalou as patas e respondeu que sim, caminhando em direção aos três. Aquele era o monstro nativo besouro Longhorn, com peso de 13.000 toneladas. Xiaofeng declarou: não se preocupe, eu cuido dele. Na Terra, eu sou um mestre que consegue enfrentar 10 pessoas de uma vez. Ele se colocou em posição de combate, e o besouro avançou velozmente em sua direção. Nosso protagonista se preparou e começou a desferir uma série de socos na barriga do besouro. Então, se perguntando por que ele não tinha nem ao menos desviado, deu um chute no mesmo lugar. Ele continuou golpeando, dizendo que iria bater nele até matá-lo. O besouro continuou em silêncio, com os braços cruzados, olhando para ele. Xiaofeng interrompeu seus golpes, ofegante, e olhou para o adversário com uma expressão de espanto. Ele não parecia sentir dor alguma. Com um movimento brusco, o besouro Longhorn esticou o braço e agarrou Xiaofeng pela cabeça, erguendo-o no ar com facilidade assustadora. Nosso protagonista imediatamente entrou em pânico. Seus braços se agarraram desesperadamente ao pulso do Brutamontes, enquanto ele se debatia freneticamente, seu grito ecoando pelo campo de batalha. Vou morrer! Vou morrer! Solte! Minha cabeça vai ser esmagada! O besouro, impassível, ignorou seus apelos. Com brutalidade, ele o arremessou contra o chão, fazendo a terra estremecer com o impacto. As mariposas que assistiam de longe ficaram completamente chocadas, seus olhos arregalados refletindo o terror da cena. Antes que Xiaofeng pudesse reagir, o besouro Longhorn continuou sua ofensiva impiedosa. Socos pesados caíram sobre ele sem piedade, cada golpe fazendo o solo rachar ao seu redor. As mariposas, paralisadas pelo medo, tremiam ao ouvir os gemidos de dor do jovem guerreiro. A Vespa de Lama, observando a cena com satisfação cruel, ergueu a voz e ordenou friamente: leve todos embora. O besouro Longhorn acenou em concordância, preparando-se para seguir as ordens. Enquanto isso, duas mariposas se apressaram até Xiaofeng, que jazia caído e ferido no chão. Xiao Yue se ajoelhou ao lado dele, sua voz carregada de preocupação. Xiaofeng, você está bem? Ao lado dela, seu irmão olhou para o protagonista com olhos ansiosos, implorando: por favor, não nos deixe. A risada cortante da Vespa de Lama ecoou pelo ar, repleta de escárnio. Ela observou Xiaofeng com desprezo e zombou.
Você realmente achou que poderia derrotar um besouro Longhorn de uma estrela com um poder tão baixo? Que sonho tolo! Seu olhar ardia de superioridade enquanto ela se deliciava com a derrota do inimigo. Para Xiaofeng, aquele momento não era apenas um fracasso, era um lembrete cruel da diferença de força entre eles. Os três foram levados para uma caixa de madeira, e após algum tempo, Xiaofeng despertou. A pequena mariposa perguntou se ele estava se sentindo melhor, e nosso protagonista se sentou dizendo: "Dói tanto, achei que ia morrer. Pequena mariposa, para onde estão nos levando?" Eles responderam que provavelmente estavam sendo levados para a superfície, enquanto do lado de fora, o besouro Longhorn carregava a enorme caixa de madeira onde eles estavam. Xiaofeng se levantou e tentou espiar por um pequeno buraco na caixa, perguntando sobre a superfície. A pequena mariposa respondeu que era um lugar muito perigoso, habitado por feras-dragão. Xiaofeng se virou para ela e perguntou: "O que são feras-dragão? São dinossauros?" O pequeno respondeu: "Ouvi meu avô falar sobre isso. As feras-dragão vêm de além do céu. Há muito tempo, os insetos viviam na superfície. Após a invasão das feras-dragão, houve uma grande guerra entre os insetos e as feras-dragão, e os insetos foram completamente derrotados. Os insetos derrotados fugiram para a Ilha do Céu, cavernas subterrâneas e ilhas, mal conseguindo sobreviver. Nosso protagonista disse para si mesmo: feras-dragão vindas do além do céu. Isso soa como o clã dragão estelar. Este planeta também foi invadido pelo clã dragão estelar?" E então começou a pensar: insetos são fortes, mas por mais que você pense, insetos não podem vencer uma guerra contra dragões. Ele então se virou para a pequena mariposa e perguntou: "Se a superfície é tão perigosa, por que as vespas de lama ainda vivem lá?" O pequeno respondeu: "O ninho das vespas de lama fica nas cavernas subterrâneas, lugares que eram estéreis demais e foram abandonados pelas feras dragão. Não há muitos insetos fortes lá. Então as vespas de lama se tornaram as governantes das cavernas subterrâneas e transformaram outros insetos em seus escravos." A vespa de lama abriu uma das paredes da madeira e girou uma corda nas mãos, dizendo: "Querido, chegamos! Vamos levá-lo para conhecer minhas irmãs. Elas certamente vão gostar de você." Ela amarrou as mãos de Xiaofeng e começou a puxá-lo, guiando-o, enquanto ele tentava se soltar, pensando: "Essas cordas estão tão apertadas, não há chance de escapar." Enquanto caminhava, ele olhou em volta, vendo aqueles que eram escravos das vespas de lama, insetos que coletavam os frutos da plantação, trabalhando arduamente. A vespa que o guiava percebeu seus olhares e falou: "Você parece muito interessado nesses escravos. Se não se comportar, vai acabar exatamente como eles." Xiaofeng percebeu que aqueles insetos estavam cobertos de feridas e desprezou aquela tribo. A vespa que o guiava parou e ergueu sua voz dizendo: "Irmãs, olhem o que eu trouxe de volta." Sobre uma grande pedra, várias vespas estavam reunidas, cochichando entre si enquanto avaliavam Xiaofeng de cima a baixo. Uma delas arqueou as sobrancelhas e questionou com desconfiança: "Uma vespa macho da tribo das vespas. Tem certeza de que é seguro trazê-lo aqui?" Aquela que o guiava respondeu: "Ele escapou da cidade da Ilha do Céu. E eu peguei as duas mariposas que sabiam disso, então não deve haver problemas." Enquanto elas conversavam, Xiaofeng olhou ao redor, analisando a situação. Seu pensamento inevitavelmente o levou a um questionamento que parecia se repetir em sua vida. Por que sempre há um monte de grupos de fêmeas aonde quer que eu vá? Antes que pudesse chegar a uma conclusão, a vespa que o sequestrara puxou seu queixo de forma sugestiva. Seu rosto estava levemente corado quando murmurou, avaliando-o de perto: "Tão justo e delicado, embora um pouco jovem. Com o tempo, ele definitivamente se tornará um jovem bonito. Se nos acasalarmos com ele, nossa tribo de vespas de lama pode até dar à luz uma rainha com o poder de um rei." Xiaofeng a olhou com desprezo e respondeu: "Quem iria se acasalar com você? Pare de sonhar." A vespa deu um tapa em seu rosto com raiva, o empurrando para longe, e então, enquanto ele estava caído no chão, cruzou os braços, dizendo: "Nós, irmãs, temos muito tempo para te ensinar uma lição. Não vai demorar muito para que você mesmo esteja implorando." O ambiente estava carregado de tensão enquanto Xiaofeng era arrastado sem cerimônia pela vespa de lama. Seu corpo balançava conforme ela o puxava com firmeza pelas cordas, ignorando qualquer tentativa de resistência. Os olhares curiosos dos outros insetos se voltavam para ele e sussurros ecoavam ao redor: "Ele é mesmo um macho da tribo das vespas?"
A vespa de lama apenas apertou mais o ritmo, sem paciência para explicações, e ordenou de forma ríspida: ande mais rápido, mantenha o ritmo. Do alto de uma grande rocha, um besouro vermelho colossal os observava com olhos afiados. Seu tom era carregado de desdém quando murmurou: desde que os insetos voadores foram expulsos pela fera dragão, não há mais vespas neste território. Em vez disso, esse clã de vespas de lama, de ranking inferior, começou a agir com arrogância. Elas estão cada vez mais ousadas, ousando sequestrar um macho da tribo das vespas. Esse era o monstro nativo besouro Dung, um titã de 35 mil toneladas. Ao seu lado, sentada elegantemente, estava uma louva-a-Deus lilás de longos cabelos platinados. Sua expressão permanecia serena, mas seu tom carregava uma ameaça velada ao comentar: parece que elas estão pedindo para morrer. Ela era a monstro nativo louva-a-Deus de flor, com peso de 8.600 toneladas. O besouro Dung apertou os olhos e continuou: esta é uma oportunidade de ouro. Se conseguirmos atrair o clã das vespas para cá, o fim das vespas de lama estará próximo. A louva-a-Deus de flor, no entanto, ergueu uma sobrancelha e retrucou: tenho medo de que seja como convidar lobos para dentro de casa. Se afastarmos as vespas de lama, podemos acabar como escravos das vespas. O besouro bufou, mas sua resposta veio ponderada: entendo sua preocupação, louva-a-Deus de flor, mas só com a nossa força é impossível abalar o domínio das vespas de lama. Ela permaneceu em silêncio por um instante, antes de assentir lentamente. Você está certo. O besouro, satisfeito, acrescentou com um brilho calculista no olhar: quanto a se o clã das vespas merece confiança, farei esse julgamento. Nosso protagonista caiu de bunda no chão depois de ser empurrado, e a vespa de lama à sua frente declarou: este é o nível mais baixo da mina subterrânea. Ninguém pode te salvar aqui. Fique aqui e pense bem. Quando resolver, sua irmã te tirará daqui. Xiaofeng, por sua vez, apenas fez uma careta e a provocou, dizendo: pá, você, uma velha, quer que eu me apaixone por você? Continue sonhando. A vespa ficou enraivecida e o chamou de pirralho. Então se virou e foi embora, dizendo: vamos ver por quanto tempo você consegue manter essa conversa dura. Enquanto ela se afastava, nosso protagonista gritou: eu, Wang Xiaofeng, prefiro morrer a me render. De repente, a pequena mariposa e sua irmã surgiram correndo em sua direção e gritando por ele. Nosso protagonista se virou para elas rapidamente, reconhecendo-as, e perguntou se também haviam sido presas ali. Enquanto conversavam, um grupo de insetos os observava de longe, comentando: uma vespa? Você viu isso direito? É uma vespa? Realmente é uma vespa. Tão raro. Os insetos se acumularam ao redor deles, e nosso protagonista ficou confuso, olhando de um lado para o outro. Ele então se voltou para o pequeno e perguntou quem eram aqueles, e o pequeno respondeu que eles eram todos residentes da mina subterrânea, e os dois amigos que ele havia acabado de conhecer lá. A lagarta, com uma florzinha nas antenas, acenou para ele dizendo que se chamava Mau Mau, e o outro inseto disse que era Stink Bug. Nosso protagonista sorriu e disse olá a todos, enquanto pensava que achava graça de seus nomes e espécies. O pequeno disse que todos ali eram muito amigáveis, e Xiao Yue garantiu que todos se cuidavam. Xiaofeng ficou surpreso e feliz por isso. Mau Mau olhou irritada e comentou: ficamos sabendo, essas vespas de lama atrevidas até se atrevem a sequestrar vespas. Stinkbug acrescentou: exatamente! Quando as vespas vierem, as vespas de lama estarão acabadas. Foi então que um olhar triste se apresentou no rosto de nosso protagonista, que revelou: eu escapei secretamente. As outras vespas não sabem que fui capturado. Então as outras vespas provavelmente não virão. Todos ficaram em silêncio, com olhares igualmente tristes. Percebendo isso, nosso protagonista pediu desculpas por não poder ajudar muito. Mau Mau imediatamente se aproximou dele, dizendo: o quê? Todo mundo aqui só está desabafando porque estão presos aqui há muito tempo. Não leve a mal. De repente, o besouro Dung surgiu, atravessando uma abertura na pedra, e disse: pode não ser impossível atrair o exército do clã das vespas até aqui. Todos os habitantes o reconheceram e disseram seu nome surpresos. Ele se aproximou de Xiaofeng e declarou: enquanto ajudarmos o Senhor Vespa a escapar daqui, apenas leve-o de volta em segurança à Ilha do Céu. Xiaofeng olhou para ele, impressionado com sua altura. Aquele besouro era maior, até mesmo que a rainha abelha-mãe. O besouro se ajoelhou para se aproximar o máximo que podia da altura de Xiaofeng e declarou:
Eu imploro, Senhor Vespa, derrube o domínio do clã das Vespas de Lama e nos ajude a escapar deste sofrimento. Nosso protagonista deu um passo para trás, aterrorizado, e ergueu suas patinhas dizendo: O quê? Eu estou muito fraco. Não posso fazer isso. O besouro insistiu. Protegeremos o Senhor Vespa com nossas vidas enquanto você trouxer reforços. O clã das Vespas de Lama certamente será derrotado. Por favor. Xiaofeng olhou conturbado para baixo e respondeu: Não, não. Mesmo se eu escapar, o clã das Vespas de Lama não deixará você ir. Além disso, você realmente consegue fazer isso? A pequena mariposa chamou pelo seu nome, e ele se virou para ela, vendo que ela tinha um olhar esperançoso, como se implorasse pela ajuda. Foi então que ele olhou em volta e percebeu que todos lá tinham os mesmos olhares em seus rostos. Aquela visão o fez pensar: eles realmente me lembram do meu passado, tão humilde e sem esperança. Naquela época, como eu queria que alguém pudesse me estender a mão. Tomado pelo sentimento de empatia, uma coragem surgiu em seu peito, e nosso protagonista se virou para o besouro Dung, pedindo que ele lhe dissesse o que fazer. Posteriormente, na saída da mina subterrânea, duas vespas guardas comentavam entre si: Ouviu? Hoje trouxeram de volta um macho de fora. Sério? Então as irmãs serão abençoadas, não serão? E então caíram na gargalhada. A louva-a-Deus de Flor estava observando tudo em silêncio. Ao seu lado, o besouro trazia Xiaofeng junto e dizia: Ela é a louva-a-Deus de Flor, a única com força para rivalizar comigo na estrela. Vou para o outro lado para distrair os guardas e você e a louva-a-Deus de Flor aproveitem para escapar. Xiaofeng respondeu que havia entendido e então se aproximou com um sorriso da louva-a-Deus dizendo: Olá, irmã Flor. Sou Xiaofeng, por favor, cuide de mim. A louva-a-Deus de Flor se virou para ele e respondeu: O futuro dos insetos na mina subterrânea depende de você. O besouro se abaixou ao lado de Xiaofeng, disse que estava saindo e pediu que ele tomasse cuidado. Nosso protagonista concordou e logo em seguida ele pôde ouvir os gritos das guardas que imediatamente chamaram por reforços. Mais vespas chegaram voando na direção aonde o besouro havia ido e os dois aproveitaram para correr para o outro lado. Xiaofeng seguiu a louva-a-Deus que voou dizendo: Há 30 vespas de lama como guardas na saída e o besouro Dung conseguiu atrair 15 deles. Vou cuidar dos 15 restantes. As vespas de lama sempre reagem rapidamente. Assim que perceberem algo errado, as outras vespas de lama nos cercarão rapidamente. Senhor Vespa, por favor, me siga de perto. Xiaofeng afirmou que tinha entendido, e logo em seguida foi surpreendido pela velocidade com a qual ela avançou, mas ele não podia ficar para trás. A louva-a-Deus Flor aterrissou no alto, próximo a duas vespas de lama guardas, que rapidamente se viraram em sua direção, perguntando: Que inseto é esse? O que você está fazendo na torre do portão na saída? Desça rapidamente. A louva-a-Deus Flor juntou sua energia lilás em volta de seu corpo e então avançou, cortando as duas guardas rapidamente. Logo em seguida, novos guardas surgiram gritando: Ei, o que está acontecendo ali? Isso não é bom. Há um inseto tentando escapar. Velozmente, a louva-a-Deus atravessou todos eles, o cortando e os derrubando no chão. Ela continuou golpeando cada vespa que parecia com movimentos velozes e precisos. Não demorou até que todas estivessem com olhares aterrorizados nos rostos e caídas no chão inconscientes, enquanto a louva-a-Deus Flor caminhava invicta. Ela se virou e viu que Xiaofeng estava ainda subindo a pedra de onde ela havia vindo e o pediu para acompanhar rapidamente. Ele apenas respondeu que já estava indo e continuou se esforçando. Ao passar pelos corpos inconscientes das vespas, Xiaofeng não pode deixar de ficar maravilhado com a força da louva-a-Deus Flor. Ele logo a alcançou e perguntou por que ela não estava se movendo. Em silêncio, ela olhava de um lado para o outro contando. Haviam 14 corpos, o que significava que ainda faltava um. Finalmente, uma vespa surgiu caminhando da entrada enquanto reclamava de dor de barriga. Ao perceber o massacre que havia acontecido enquanto ela estava fora, a vespa entrou em pânico e imediatamente correu em direção ao sino que havia no pátio de segurança. Então, começou a balançar o sino com toda a força enquanto gritava: Isso é ruim! Isso é ruim! Alerta de ataque inimigo! O som do sino ecoou pelo lugar, alertando a todas as vespas da tribo, enquanto a louva-a-Deus Flor olhava em volta falando: Isso é muito ruim! E nosso protagonista seguia seu olhar boquiaberto. Em outro ponto, duas vespas de lama se aproximavam dos habitantes da mina, dizendo: Ei, vermes! O que está acontecendo? Por que pegou fogo de repente? Mal as recebeu, se dirigindo a elas como: Senhora Vespa de Lama,
enquanto Stinkbug e outro jogavam água, tentando apagar as chamas do lugar. Mau Mau apontou para Stinkbug e declarou: foi aquele percevejo descuidado que acidentalmente incendiou o galpão enquanto cozinhava. O percevejo deu uma risada nervosa, dizendo: foi descuido meu. Desculpe por incomodá-la, senhora Vespa de Lama. A Vespa de cabelos curtos o olhou com desprezo e respondeu: maldito percevejo, se isso acontecer de novo, vou te matar. Vamos. Mau Mau sussurrou: eles estão indo embora, Stinkbug. Pense em uma forma de detê-los. Então ergueu sua voz, fingindo chorar, e disse: oh, querida senhora Vespa de Lama, estamos tão miseráveis. Stinkbug se ajoelhou e agarrou uma das pernas da Vespa, dizendo: sim, senhora Vespa de Lama. Todo o grão que deveríamos entregar este ano foi queimado no fogo. Você precisa nos ajudar. A Vespa o olhou com o mesmo desprezo de antes e respondeu: você fede. Está cansado de viver? Me solte. Se não puder pagar os impostos, será comida para as larvas da Vespa de Lama. O som do sino ecoou pelo lugar e as vespas se viraram na direção da qual ele vinha. A Vespa-chefe alçou o voo dizendo: isso não é bom. Há uma situação na saída subterrânea. Sigam-me. As vespas voaram, seguindo a líder, deixando Mau Mau e Stinkbug gritando no chão. Ei, não vão! Ei, voltem! Como podem ser tão insensíveis? O besouro Dung apareceu e Mau Mau pediu desculpas por não terem conseguido detê-los. O besouro respondeu: não precisa se culpar. Aquele sino é o sinal de alerta máximo. Eles não ousariam ficar. Stinkbug perguntou surpreso: alerta máximo? Isso significa... E o besouro, olhando para a área do sino, respondeu: se nada inesperado acontecer, Senhor Vespa e louva a Deus já foram descobertos. Os dois ficaram preocupados e perguntaram como isso poderia ter acontecido. O besouro se virou novamente para eles, dizendo: desculpe, pessoal, o plano secreto de fuga falhou. Louva a Deus e eu teremos que enfrentar as Vespas de Lama de frente. Mau Mau rebateu: mas só há 2 de vocês, e o clã Vespa de Lama tem pelo menos 100 membros, além dos insetos que se aliaram a eles. É assustador. O besouro, por sua vez, declarou: esta é uma oportunidade única na vida. Pelo Senhor Vespa, que ganhou nossa confiança, e pelo bem dos nossos filhos nunca serem escravizados, mesmo que me custe a vida, eu, besouro Dung, não hesitarei. Ele se virou para partir, mas antes que pudesse fazê-lo, a pequena mariposa surgiu, pedindo que ele esperasse um momento. Ele parou e perguntou o que era. A pequena sorriu e pediu: leve-me com você. Xiaofeng é meu amigo, quero ajudar também. O besouro ficou em silêncio por alguns momentos e então falou: agradeço o gesto, mas com sua falta de poder estelar, você não será de muita ajuda. Mau Mau e Stinkbug se aproximaram do pequeno e disseram: não seja impulsiva, pequena mariposa. Besouro e louva-a-Deus são diferentes de nós. Eles são guerreiros inseto-estrela que podem controlar o poder estelar. Sim, pequena mariposa. Embora seja frustrante, só causaríamos problemas para o besouro e os outros se fôssemos. Lágrimas surgiram nos olhos do pequeno e então ele começou a falar: eu sei que sou fraco. Apenas um pequeno inseto na base da cadeia alimentar. Não faz muito tempo, fui enviado ao clã Vespa como comida porque não consegui pagar os impostos. Mas Xiaofeng nunca me menosprezou por causa do meu status. Mesmo sendo uma nobre Vespa, ele estava disposto a ser meu amigo, alguém que estava destinado a ser comida, e ainda está arriscando a vida para nos ajudar. Porque sou fraco? Devo simplesmente assistir meu amigo morrer por mim? Eu não posso fazer isso. O pequeno ergueu seu olhar, cheio de esperança, para o besouro enquanto todos assistiam e o escutavam. Mau Mau enxugou suas lágrimas e disse que ele tinha falado muito bem. Stinkbug também cobriu os olhos, escondendo o choro, e acrescentou: sim, Xiaofeng está arriscando a vida por nós. Como podemos simplesmente ficar sentados sem fazer nada? Os dois então se apresentaram com olhares corajosos e disseram: a pequena mariposa está certa. Eu vou também. Conte comigo. Quero fazer o pouco que posso. A pequena mariposa e o besouro se viraram e viram todos os habitantes da mina erguendo seus braços com empolgação e falando: aquele bando de vespas de lama não é tão assustador. Eu vou também. Isso mesmo. Vamos mostrar para aquelas vespas desprezíveis o que a classe baixa pode fazer. Eu vou também. E eu? O besouro se abaixou ao lado do pequeno e falou: seu nome é Pequena Mariposa, certo? Você é uma guerreira corajosa. Retiro o que disse antes. Ele então se ergueu novamente e declarou: Pequena Mariposa, pessoal, por favor, me emprestem sua força. O pequeno o tocou e, com determinação, declarou que sim. Enquanto isso,
Na passagem da mina subterrânea, as vespas faziam uma ronda pelo local enquanto a líder dizia: "Procurem! Eles ainda devem estar por perto." No teto, nosso protagonista se escondia, observando a movimentação no chão, sendo segurado pelos braços da louva-a-Deus que o apertava com toda força contra seus seios. Ele tentou protestar, ficando vermelho com a posição na qual se encontrava, mas ela apenas o mandou ficar quieto. Após a passagem das vespas, ela saltou e aterrissou no chão, olhando de um lado para o outro pensando: "Reforços estão chegando, precisamos nos apressar." De repente, ela baixou o olhar e percebeu que Xiao Feng estava com o rosto corado e um olhar distante. Ela perguntou se ele estava bem, e nosso protagonista sorriu, dizendo que sim. Ela então o puxou e começou a correr, dizendo: "Estamos quase no fim do corredor. Assim que passarmos por lá, estaremos seguros." Os dois correram o mais rápido que podiam até a saída do corredor, onde havia um grande campo de grama verde, mas o que eles encontraram do lado de fora não foi apenas a luz do sol e a liberdade. Uma vespa se apresentou diante deles, voando no céu e dizendo: "Ó, senhor Vespa, para onde você está correndo? E até tem um louva-a-Deus fedorento com vocês." Enquanto a tensão crescia, o céu foi tomado por uma nuvem de pontos negros. Várias outras vespas surgiram, reforçando a presença intimidadora da primeira, que observava tudo com um olhar afiado. Sua voz cortou o ar, repleta de desprezo e desconfiança. "Desde o momento em que o alarme tocou, eu sabia que esse bando de insetos fedorentos vivendo no subsolo estava tramando alguma coisa, ajudando a pequena vespa a escapar e atraindo o clã Vespa para nos atacar. Que plano astuto! Usar um inimigo para derrotar outro. Foi aquele besouro traidor que teve essa ideia, não foi?" A louva-a-Deus Flor, com olhos ferozes, se colocou à frente de Xiao Feng e, sem hesitar, gritou em resposta: "Ele não é um traidor." A vespa soltou uma risada cruel e, com um brilho sádico no olhar, declarou: Ora, esse inseto fedorento até aprendeu a responder. Pois bem, peguem-na, rasguem essa boca imunda dela." O enxame respondeu com um rugido ameaçador, avançando como um vendaval letal. Sem recuar, a louva-a-Deus Flor se posicionou para o combate, suas patas dianteiras se abrindo como lâminas afiadas. Antes que Xiao Feng pudesse protestar, ela olhou para ele e disse com firmeza: "Afaste-se. Eu cuidarei deles." Nosso protagonista hesitou, mas sabia que não poderia impedir a luta. Com um tom preocupado, pediu: "Irmã Flor, tenha cuidado." Mas já era tarde para recuar. As vespas dispararam contra a louva-a-Deus como flechas vivas. Ela, no entanto, permaneceu firme. Num instante, saltou e golpeou o primeiro inimigo, enviando-o para trás com um impacto avassalador. Sem perder tempo, girou no ar, suas patas cortando velozmente como lâminas afiadas. Cada movimento seu era preciso e letal. Vespas caíram ao redor, arremessadas pela força de seus golpes. No entanto, uma figura se manteve firme diante dela. O besouro Longhorn, um guerreiro formidável, ergueu os braços para bloquear seus ataques. Sua carapaça resistente absorveu o impacto e ele se manteve de pé, pronto para continuar a batalha. O confronto estava longe de acabar. Vendo a reação do oponente, ela não pôde deixar de ficar impressionada com a carapaça dura que ele tinha. E assim que ele avançou para revidar, ela soube que estava em uma situação ruim. O besouro a atingiu, enterrando um soco em seu rosto e arremessando-a longe. Ela rapidamente se recompôs e ficou de pé, se preparando para continuar lutando. Ele então começou a golpear, realizando vários socos à sua frente, e a louva-a-Deus desviou de cada um como pôde, até que ela saltou para trás, desviando de um golpe final que atingiu o chão, abrindo uma cratera. Ela tentou alçar voo, mas ele pegou sua perna antes que pudesse tomar distância e a jogou direto contra o chão, fazendo com que ela atingisse a pedra com toda a força. O besouro, aproveitando aquela oportunidade, avançou para cima dela, enterrando uma série de socos em seu estômago enquanto ela gritava sem poder responder. Quando ele parou, Xiao Feng se aproximou, perguntando se ela estava bem. Tremendo e sem conseguir se levantar, a louva-a-Deus Flor respondeu que ele devia correr. Xiao Feng não obedeceu. O besouro o levantou, puxando-o pela cabeça, e ele se balançou no ar novamente, dizendo que lutaria com ele até a morte. A vespa-chefe se aproximou da louva-a-Deus Flor, que ainda estava caída no chão, e declarou: "O inseto estelar criado pelo besouro tem algumas habilidades, mas infelizmente para você, está enfrentando um besouro serrador prestes a alcançar a segunda estrela."
A vespa-chefe ergueu seu ferrão em sua cauda e o levou até o rosto da louva-a-Deus flor, que se encolheu ao senti-lo em contato com sua pele. A vespa-chefe passou o ferrão por seu rosto e declarou: perdi algumas irmãs só para capturá-la. Leve-a para o berçário. Deixe os bebês terem carne fresca. Uma refeição com poder estelar certamente produzirá guerreiros mais fortes. Ela então empurrou a louva-a-Deus, que caiu no chão tremendo, e as outras vespas concordaram. O besouro se aproximou dela segurando Xiao Feng em sua mão e perguntou: mestre, o que devemos fazer com este aqui? Ela então se virou e falou: tranque-o em uma jaula, sob supervisão rígida. Maldita vespinha, sempre causando problemas. Após o acasalamento, vamos nos livrar dela para evitar futuros problemas. Xiao Feng olhou emburrado e se perguntou em pensamento: por que, mesmo sendo uma espécie nobre, estou indo tão mal? Não sou realmente feito para ser um herói. De repente, outra vespa de lama surgiu, chamando pela chefe, que se virou e perguntou por que ela estava tão agitada. Ela então caiu de joelhos perante a chefe e falou desesperada: um monte de camponeses da mina subterrânea se revoltou. Eles já romperam a passagem e estão vindo para cá. A chefe perguntou: o quê? Só aquele monte de lixo de classe baixa? Quem está liderando eles? O percevejo? A pequena vespa respondeu: é aquele traidor, Besouro Dung. A vespa-chefe ficou surpresa e diante deles uma enorme explosão aconteceu, jogando poeira para todo lado e trazendo vespas que corriam apavoradas. O Besouro Dung surgiu correndo a toda velocidade, acompanhado dos outros insetos, incluindo a pequena mariposa, que voava gritando: irmão Xiao Feng, estamos aqui para ajudar você. Enquanto a vespa-chefe pensava: então você finalmente decidiu aparecer. A equipe de insetos subestimados continuou correndo a toda velocidade enquanto gritavam: avancem! Xiao Feng e a louva-a-Deus estão logo à frente! Avancem! Xiao Feng! Senhor Vespa! Vendo toda a confusão e a multidão de insetos que se aproximava, derrubando suas irmãs, a vespa-chefe declarou: esse grupo de insetos desorganizados não passava de areia espalhada ontem. O que o Besouro Dung fez com eles? O Besouro Longhorn, ainda segurando Xiao Feng em sua mão, respondeu: esse Besouro Dung tem alguma habilidade, usando apenas uma pequena vespa para reunir esses fracos 100 estrelas juntos. Mas não importa o quão determinados eles estejam, lixo ainda é lixo. A vespa-chefe então declarou: vou fazer com que eles percebam que resistir à senhora Vespa de Lama é o maior erro de suas vidas. Esta é a pior decisão que eles já tomaram. Certo, irmãs, avancem. Esses insetos inferiores não são nada para temer. As vespas avançaram, seguindo a ordem de sua irmã mais velha, e o combate estourou no meio da ponte de concreto, quando ambos os grupos se encontraram. A vespa-chefe surgiu acima de um besouro que a carregava e ordenou: irmãs, vão. Capturar o Besouro Dung vivo seria um grande feito. Mas as vespas congelaram em frente ao besouro oponente, surpresas por seu tamanho. O besouro golpeou, ordenando que elas saíssem do caminho, e gritou para que o de chifres longos deixasse a senhora e o enfrentasse. As outras vespas saíram correndo, apavoradas, e os dois finalmente se encontraram. O besouro Longhorn surgiu à frente dele, carregando Xiao Feng, e declarou: você finalmente apareceu, ex-capitão da guarda da Vespa de Lama, senhor Besouro Dung. O Besouro Dung caminhou até ele, dizendo: não vamos falar sobre o passado, Besouro Longhorn. Depois de todo esse tempo, sua força como capitão atual ainda está presa em uma estrela. Você não pode subir de nível apenas capturando crianças. O Besouro Longhorn o olhou em silêncio e então gargalhou, soltando Xiao Feng no chão. Ele deu um passo à frente, dizendo: você conseguiu me irritar. Deixe-me ver se você ainda merece o título de mais forte na mina subterrânea. O Besouro Dung disse que isso era exatamente o que ele queria e desejou, em pensamento, que Xiao Feng fugisse. Nosso protagonista entendeu a intenção do amigo e correu para longe, agradecendo a ele em pensamento. Ele chegou até a louva-a-Deus e declarou: irmã Flor, vamos aproveitar essa chance para escapar. Mas ao olhá-la mais atentamente, logo percebeu que ela estava gravemente ferida. A louva-a-Deus continuou sentada no chão e com dificuldade falou: desculpe, isso pode ser o fim para mim. Xiao Feng perguntou confuso o que ela queria dizer e ela o pegou pelos ombros dizendo: Xiao Feng, daqui em diante você terá que seguir sozinho. Ele tentou protestar, mas ela baixou a cabeça com lágrimas correndo pelo rosto e falou: sou realmente inútil. Assumi a responsabilidade de proteger você, mas agora estou paralisada e não consigo me mover.
Perdi meus pais quando era jovem e cresci comendo sobras de todos na mina subterrânea. Jurei proteger a todos, mas agora, por causa da minha imprudência, eles são forçados a arriscar suas vidas. Por um fio, Xiaofeng a confortou, dizendo que ela não devia se culpar, pois tinha feito um trabalho incrível. Ela ergueu o olhar para ele e ele completou, dizendo que protegeria a todos na mina subterrânea. Mais uma vez, um momento comovente de nosso protagonista foi interrompido pela Vespa que se aproximou dos dois com seu ferrão erguido, dizendo: "Ha! Os fracos realmente gostam de se reunir. Vocês não vão a lugar nenhum. Voltem quietos comigo, ou não me culpem por ser implacável." A pequena mariposa surgiu com sua irmã, gritando ferozmente: "Não ouse machucar o irmão Xiaofeng." Ela atingiu o rosto da Vespa com todo o seu corpo e a agarrou com toda a sua força. A Vespa gritou: "Saia do caminho! Como se atrevem mera comida a nos desafiar?" A pequena mariposa gritou para que Xiaofeng fugisse, enquanto sua irmã se agarrava à cintura da Vespa e a mordia. Xiaofeng olhou preocupado para os dois, mas eles logo gritaram que ele não devia se preocupar com eles, apenas correr. Nosso protagonista alçou o voo, fugindo enquanto a Vespa de lama se debatia, gritando: "Desça aqui! Não toque no meu rosto!" Enquanto isso, o besouro Dung dava uma surra em seu oponente, enterrando socos em seu rosto, dizendo: "O que houve, besouro Longhorn? Essa é toda a força por trás da sua natureza competitiva?" Ele seguiu empurrando o oponente para trás com seus golpes, até que o besouro Longhorn conseguiu saltar para longe e dizer: "Besouro Dung, a senhora Vespa de lama fez tanto esforço para te elevar a 2 estrelas. Você não tem nenhum senso de lealdade?" Dung se aproximou dele e parou seu golpe com apenas uma mão, dizendo: "Lealdade? Quando a Vespa de lama matou secretamente todos os meus parentes para me transformar em uma máquina de matar sem coração, isso mostrou alguma lealdade? Mas você, para subir de nível, matou toda sua família com suas próprias mãos, até as larvas. Que direito você tem de falar comigo sobre lealdade?" Longhorn respondeu que o sacrifício deles havia sido necessário, enquanto pensava: "Droga, apenas uma diferença de uma estrela, e ainda assim a diferença de força é tão grande." Dung enterrou um chute em sua barriga, o arremessando para longe e dizendo: "Ainda teimoso, hein? Então deixe-me te dar uma lição em nome da sua família." A senhora Vespa conseguiu controlar as 2 mariposas, as segurando na mão e com o ferrão da cauda, então se virou e gritou para Longhorn. A pequena Vespa escapou. "Besouro Longhorn, pare de lutar e vá atrás dele. Alcance-o. Se ele voltar para a Ilha do Céu, estamos todos perdidos." Longhorn caiu no chão tremendo enquanto falava baixinho. "Droga! Meu corpo parece estar se desfazendo. É esse o poder de um inseto de 2 estrelas?" A senhora Vespa jogou as 2 mariposas contra o chão com toda a força e gritou novamente: "Besouro Longhorn! Está surdo? Apresse-se e vá atrás dele!" Longhorn era um soldado, então juntou suas últimas forças e se levantou, respondendo: "Sim, senhora!" Ele alçou o voo e foi em direção a Xiaofeng, enquanto Dung o observava pensando: "Nada bom, vou fazer o meu melhor para persegui-lo." Ele ergueu sua voz dizendo: "Onde você pensa que vai? Eu sou seu oponente." Antes que ele pudesse levantar voo, a senhora Vespa surgiu por trás dele e o picou com seu ferrão, dizendo: "Fique aqui, traidor." Ele balançou seu braço tentando alcançá-la, mas ela rapidamente voou se afastando, enquanto ele pensava: "Isso é ruim. Droga, meu corpo está começando a ficar dormente." Ele tocou o local onde tinha sido picado, mas continuou de pé. As outras vespas se juntaram ao redor dele, com sorrisos maliciosos, e falaram: "Que impressionante! Mesmo após ser atingido pelo meu ferrão paralisante, você ainda consegue se mover. Um corpo tão forte. Me pergunto quanto mais você pode aguentar." E então a senhora ordenou: "Irmãs, deem a este estimado convidado uma recepção adequada." Xiaofeng voava pelo céu, fugindo o mais rápido que podia, até que Longhorn o alcançou e gritou: "Seu desgraçado, pare agora!" Xiaofeng olhou para trás, surpreso. Não esperava que o alcançassem tão rápido. O besouro declarou: "Se não parar, não me culpe por pegar pesado." Como Xiaofeng não diminuiu a velocidade, ele golpeou a frente com sua pata, mas nosso protagonista rapidamente desviou para o lado, dizendo: "Se quiser me pegar, tente." Os dois começaram a voar em um zigue-zague frenético, enquanto Longhorn o perseguia. A louva-deus-flor viu o rastro da dança mortal dos dois no céu e observou cheia de preocupação. Os irmãos mariposa caíram de joelhos, e Xiao Yue pediu desesperada:
Irmão Xiaofeng, aguente firme! Seu pequeno irmão pediu que todos segurassem as vespas, mas eles estavam no fim de suas forças. Mau Mau estava encolhida, enquanto as vespas tentavam perfurá-la com lanças e dizia: Eu não aguento mais! Stinkbug, eu não consigo aguentar! Stinkbug girava sua picareta para afastar as vespas de si, gritando: Aguente um pouco mais, Mau Mau! O Senhor Vespa logo trará reforços para nos salvar! Mau Mau começou a chorar e se perguntou se eles morreriam ali. Enquanto isso, Longhorn continuava perseguindo nosso protagonista, amaldiçoando-o por ser tão difícil de pegar. Xiaofeng, por sua vez, reclamava em pensamento por não conseguir despistar o besouro. Ele seguiu voando para trás, enquanto pensava: todos já estão no limite, mas ainda estão se esforçando para segurar as vespas de lama, sem perceber que uma estrela dourada brilhante surgia em seu peito. Ele então arrancou, voando para longe, o mais rápido possível, a estrela brilhando intensamente enquanto ele dizia: Como posso parar aqui?